Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify e também aqui, pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, por favor, né? Não vamos passar vergonha. Se inscreve aí, ajuda a gente a fortalecer os movimentos culturais, sociais, populares, né? A partir dessas trocas que a gente possibilita aqui no programa toda semana, certo? Gente, segue a gente também, acompanha a gente nas redes sociais, a produção tá deixando tudo na descrição desse vídeo, então, hora que acabar aqui, primeiro você assiste esse vídeo inteiro, acabando aqui você vai lá e já migra para as nossas redes sociais, que é para a gente ficar conectadíssimos, beleza? Bom, recadinho dado. No episódio de hoje, eu vou receber ele, que eu tô aqui, faz tempo querendo que ele venha bater esse papo com a gente, mas enfim, várias agendas, várias situações, e hoje o universo possibilitou, então a gente vai bater esse papo com esse cara que é militante há quase 17 anos, liderança e vice-presidente da Associação de Moradores do Banhado. Ele que atua no Movimento Popular por Moradia, militante da Resistência do PSOL, membro da direção da FACESP, que é a Federação de Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, direção do Fórum Popular da Natureza, dentre inúmeras outras coisas, né? Que é pai, que é companheiro, que é, enfim, várias coisas. Bora bater esse papo, então, meu camarada Renato do Banhado. Seja bem-vindo. Bom, primeiramente agradecer a recepção. Falando assim, até parece que é mais do que é de fato, entendeu? Bom, primeiramente agradecer pelo convite, né? Conheço o Meire de Origem aí há bastante tempo, conheço o pessoal do SINDI-CT também, agradecer especialmente, já ajudou a gente várias e várias vezes aí, na festa de 100 anos, inclusive, quando teve em 2019, foi imprescindível, enfim. A gente tem uma relação aí longeva já, tanto com o Meire, tanto com o SINDI-CT. Bom, estamos aqui, né? E agora deu certo. Bora prosear então. Também, né, faço suas minhas palavras, né? Tô feliz pra caramba que você tá aqui. Também quero agradecer ao sindicato por possibilitar, né, esse espaço para a gente ter esse momento de troca que é tão importante, né, Renato? Até porque às vezes a gente acaba, eu sempre falo isso aqui, né? A gente se encontra nos movimentos de luta cultural e etc, mas a gente nunca tem tempo para trocar uma ideia mesmo, para saber mais a fundo daquelas pessoas que a gente tem carinho, né, e tal, justamente porque a gente está sempre trampando, né, tá sempre nessa correria. Então, eu acho que aqui é esse espaço. Renato, fala pra gente começar aqui do começo. Quando que começa a sua militância e o que te levou a ser esse cara da militância, o que te levou a militar? Bom, primeiro assim, a luta por moradia, né? A minha moradia, desde que eu comecei a compreender movimentos, qualquer tipo de movimentos, a minha moradia já estava em risco, né? Porque começa em 2000 a prefeitura querer tirar. A história do Banhado é mais antiga, né? O Banhado tem 100 anos, comemorou em 2019, na época da ditadura militar aí, chegou a querer fazer um parque aquático, na gestão do Bevilacqua também, que pensou em tirar o Banhado, na época o pessoal que já plantava não quis sair, enfim. A gente tem aí, eu sou a sexta ou sétima geração de liderança comunitária do Banhado, para você ter uma noção. E aí, nos anos 2007, né, quando eu começo a aspirar em alguma coisa, eu ainda olhava carro ali, era vigilante de carro no Habib's ali e tal. Minha vida era essa, molecão de rua mesmo, né, saía pra rua, morava na favela, ia pra rua, pedir Olhei dinheiro. carro também, pô. Olhei carro também. Era esse Teve essa rolê. geração. Olhava um carrinho, ganhava uma moeda, né, ganhava um negócio para comer ali, aquele negócio. E aí começa a apertar o cerco no Banhado, né? As moradias começam a entrar em risco. E aí começa a aparecer os apoiadores, pessoas que já iam no Banhado, que já tinha uma direção na época, seu Paraíba, seu Davi já era da direção também. E aí a gente vê ali uma necessidade de se unificar a luta do Banhado para defender as moradias. Então foi o que me iniciou nessa militância. Foi uma coisa que
não foi uma escolha só de escolher, foi uma necessidade também, né? Foi primeiro uma necessidade de conhecer e participar. E aí, em 2007, né, já para o mês de 2007, ali, um pouco mais para o final, digamos assim, eu vou para Brasília, né, numa manifestação que teve nacional, eu vou de busão, né, dos sindicatos da vida aí. Nunca tinha ido, não sabia nem o que eu estava fazendo direito, mas estava lá eu lá e tal. E o pau torou lá, inclusive, lá, descobri como é que era isso também. E aí, né, vai passando os anos, a gente vai, a luta continua, né, não se resolve, a gente tenta regularizar, a gente resiste, aquela coisa toda. Só que aí a militância é isso, né? Você, quanto mais tempo fica nela, mais você se aprende e mais você descobre também as coisas, né? Você começa a compreender sistema, por exemplo, capitalista, a necessidade de moradia, o que faz, o que é aquilo, o que é aquilo lá, e etc, etc. Então você vai descobrindo essas coisas. Mas aí o movimento moradia ele foi o precursor aí para me trazer para a militância pela necessidade mesmo, né? Aí a gente começa a lutar por moradia naquele momento que está até hoje aí. É isso, né? Você resumiu assim a vida de milhões e milhões, né, de brasileiros, mas e milhares de joseenses aqui também, né? Que acabam sendo empurrados para essa luta, né? Às vezes, esses dias mesmo eu estava conversando com as meninas aqui, eu falei, gente, ai, a gente se vê aí na luta, mas assim, de verdade, eu queria ver vocês na praia. Porque a gente é obrigada a estar nisso, né? Respirar isso o tempo inteiro, né? Então, são milhares de brasileiros, são milhares de joseenses, né, que acabam sendo empurrados para essa luta, que é uma luta árdua pra caramba, né? Inclusive, ô Renato, os debates acerca, né, de moradia em São José segue sendo uma constante, né? Justamente por isso, né? São diversos bairros irregulares, inclusive o que eu moro, né? Muita gente vivendo às margens, em situação de vulnerabilidade social, até porque os aluguéis são caríssimos. Então, quem vai para o aluguel, por exemplo, tem que escolher se paga aluguel, se come, né? É aquela loucura. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, como que essas pessoas podem se unir à luta e qual a importância dessas pessoas se unirem à luta do banhado para fortalecer o debate, né? E também para a gente ter uma resposta mais rápida, mais precisa do poder público com relação a esse debate, a essas questões por moradia? Bom, é assim, aqui em São José dos Campos, né, tem uma lei, vou começar já pelo pior, tem uma lei 651, é uma lei que praticamente regulamenta a construção e a derrubada de casa. É uma lei absurda, municipal, que derruba a casa e é fora de esquadro. Inclusive agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, vários bairros de São José, inclusive a gente tem o contato dessas pessoas, várias mulheres, mães solos, estão sob aviso de ter que derrubar a casa delas com criança, não tem uma garantia de uma outra casa, eles dão um aluguel social que não é suficiente, aí você tira a pessoa da casa E que dela, com as também fica crianças pouco dela. tempo, né? Tipo, você tem um tempo, É. acabou, acabou, né? Aí, e tem critérios, né? Então, assim, por exemplo, Hum. se você ganhar até X salários, você não recebe, tem um tempo, um prazo, depois eles te encaminham como CDHU para você pagar outra casa. Então, assim, eles derrubam a sua casa e faz você comprar outra casa. Agora, qual que é o propósito disso? Obviamente, é especulação imobiliária. Isso vale para o Banhado, isso vale para outros bairros que estão em situação. Sapê, Canindu, inclusive um pouco mais crítico, né? Que derruba-se muita casa lá e é uma atrocidade, assim. E se você pega os parâmetros, a maior parte das pessoas que são atingidas hoje para derrubar de casa são mulheres e às vezes mães solos com crianças, com pelo menos duas crianças. E aí a mãe solo diz o seguinte: eu não tenho para onde ir, vou sair daqui, vou para casa de um parente, vou ver de aluguel, não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí a casa é comprada, a casa tem muitos anos de moradia, talvez a pessoa até cresceu naquela casa, está criando os filhos agora. Então, assim, é muito desumano o que acontece. E nessa cidade, infelizmente, essa prefeitura, né, esse governo e outros governos que passaram também, tivemos muito problema, mas esse governo ele supera assim as expectativas ruins de tudo, né? Que eles criam uma lei que praticamente é uma lei de autorização que eu posso derrubar a casa na hora que eu precisar na cidade ou na hora que eu quiser. E aí tem vários vídeos, né? No Canindu mesmo, aquele vídeo que derrubou a casa daquela companheira, e aí depois meteu o gás de pimenta na cara dela. Enfim, no Aí no banhado agora, banhado, né? né? No banhado do ano retrasado, por exemplo, teve esse liminar que foi um terror. Depois, do ano passado, na semana do Natal, a polícia enfiou a chibata na gente lá, porque eles estavam fazendo um mapeamento topográfico, que não era um mapeamento topográfico nada. Eles estavam entrando nas casas e pichando as casas com números, sem mesmo ter feito um cadastro, feito nada. E aí a gente impede eles entrar na casa das pessoas que eles não tinham mandato judicial para isso, não tinham o direito de fazer isso.
E a gente faz um cordão de isolamento e isso é o suficiente para eles querer bater na gente uma barbaridade, para querer valer de um direito que eles não têm, né? Uma liminar que foi construída lá no Tribunal de Justiça, numa Câmara Técnica online, uma Câmara Técnica que não tem poder de decisão para poder resolver um negócio desse, mas que é para um teor político, né, de especulação imobiliária nessa cidade. Todo mundo sabe que o Banhado é uma concha de muito valor, né, naquela região de valores, de alto valor de terra da cidade. O Banhado está dentro desse alto valor e, obviamente, que a gente é o único bairro hoje pobre dentro da concha, praticamente. Então, a especulação imobiliária e a vontade do governo que está hoje é de tirar, né? E aí tem o exemplo do Pinheirinho também, do jeito que foi, né? Muita violência, né? Mulher estuprada, teve caso, casa queimada, crianças aos montes, né, sem onde morar, e teve várias reportagens também na época, teve repercussão nacional e internacional, assim como nós também tivemos, né? Aí se desenhava um segundo Pinheirinho, podemos dizer assim. Então, diante desse cenário que acontece nessa cidade, a gente tem, né, essa luta constante contra a prefeitura pela regularização do banhado, a gente está lutando nada além do que nosso direito de permanecer, é uma comunidade centenária e que a gente chama, assim, todos os outros movimentos aí, né, outros bairros que estão passando por essa situação, a se unificar, não só ao banhado, mas que o banhado e outros sejam um bloco de luta, de resistência, de construção, de luta por moradia nessa cidade, que contrapõe aí essa péssima política de especulação imobiliária nessa cidade. Nossa, falou perfeitamente. E aí, lembrar que no caso do banhado, da própria Santa Cruz, existe também essa política de higienização, né? Que aí vai se falar sobre essa coisa de tirar essas pessoas do centro, que também é a especulação imobiliária, mas tem essa política de higienização que a gente sabe, né? Que vai levar essas pessoas para morar, como aconteceu com o próprio Pinheirinho, né? Que as pessoas, depois de muitos anos, conseguiram ter as suas casas, algumas delas, porque nem todas foram contempladas, minha sogra, por exemplo, não foi, e mesmo assim morando lá no Cafundó do Judas, né, toda uma situação muito difícil, né, as pessoas terem que pegar ônibus, como você falou, muitas mulheres chefiando família com mais de 2 filhos, aí tem que sair para deixar um na escola, para deixar não sei na onde para trabalhar, né? Ou seja, e também fica mais fácil esconder, né, quando essas pessoas estão lá nas periferias, lá nas margens, lá no finalzão, fica mais fácil esconder, né, a sujeira da cidade, né? A gente bem sabe disso, né? Eu queria que você falasse para gente, ô Renato, como que é ser morador hoje do Banhado. E eu queria que você falasse para a gente também sobre o plano de regularização, porque existe já um plano, né? E é importante a gente frisar isso. Vocês não estão pedindo nada que não seja possível, né? Muito pelo contrário. E eu queria que você também falasse, né, em contraponto, como é morar hoje no banhado e como que seria morar nesse banhado pós-plano de regularização, por exemplo. Bom, hoje ser morador do banhado é um desafio, né? Primeiramente, porque a gente tem aí diversos cerceamentos, né, de tudo. A gente não tem internet, que não pode descer, a gente não, para trocar o poste é pela justiça e troca uma parte, o resto não troca. A lâmpada do poste, a gente teve que entrar com uma pedido do Ministério Público, a prefeitura teve a capacidade de recorrer ainda para não trocar a lâmpada. O que está escrito na defesa deles, que eles recorreram para explicar para a justiça por que eles não tinham que trocar a lâmpada? Sabe? É um negócio absurdo, ridículo, negócio que parece que nem é verdade, parece aquelas disputas de birra de duas crianças, sabe? Parece isso, mas não é, pelo contrário. Então, assim, é um desafio muito grande, primeiramente, né? Agora aí a questão de saúde pública, da dengue, está estourando aí, não só na cidade, mas no país, né? Podemos dizer assim, Sim, batendo recordes e recordes de dengue, de casos e de mortes, inclusive, né? demais. De passagem. E aí um fumacê para passar lá não tem, é difícil de passar, e não tem aquele portátil, né, que não passa, não pode o mato. Enfim, não tem um trabalho efetivo, real para com isso. Isso não é só banhado, né? Vários bairros da cidade aí, como a gente já falou agora há pouco, mais longe, também, é como você falou, é mais fácil de esconder lá, tal, que ninguém está vendo, entendeu? E o banhado todo mundo está vendo. Isso incomoda muito, por exemplo, o poder público da cidade porque é uma voz que clama, uma voz que consegue sair para a cidade, e é uma voz que é oprimida o tempo todo, sempre. Né? Basta ver que nós apanhamos na semana do Natal. Então, assim, a ganância e a vontade de tirar dali é absurda. Mas morador do banhado, na parte que compete ao banhado, é maravilhoso. A gente mora num lugar muito bonito, tem pé de fruto que nós plantamos. Aquela área preservada foram os moradores, né, antepassados nossos,
gerações antecedentes a nós que manteve aquilo daquele jeito, e aí outros lideranças que veio antes da gente, né? A gente sempre gosta de lembrar de todos eles e todas, porque foi eles que possibilitaram essa construção real e concreta. Lá é uma terra onde tem descendente de quilombola, descendente de indígena, onde os escravizados da região, infelizmente, né, a região aí que se aboliu a escravidão, podemos dizer, um dos últimos lugares, né, do país aí se abolir a escravidão, negócio, né, que se assemelha quase a essa lei 651, é uma lei que determina uma posse de alguma coisa sobre a vida das pessoas. Negócio horroroso, né, na verdade. E aí que abrigou esses pessoas à época. Então, assim, é um lugar que, além do lugar em si de ser bonito, ter todo o contexto histórico, né, tem o contexto de pertencimento, de resgate. Por exemplo, o avô da minha companheira é descendente de indígena de quilombola. O avô dela, a mãe dele era indígena, que veio do Paraná. E aí no Paraná eles cortavam cana, passava necessidade. Inclusive, existe aí uma evidência até muito razoável que a família dela pode ter sido escravizada no Paraná. E aí eles vêm para cá para tentar uma vida melhor, porque eles trabalham na roça lá e passam fome. E o MST está aí para dizer que não existe esse negócio de quem trabalha na terra passar fome. Pelo contrário, quem trabalha na terra tem abundância. O MST tem abundância. Quem está no MST hoje e planta na terra, bicho, tem abundância. Se eles lá não tinham, obviamente que alguém estava por trás subtraindo isso aí, ou pior, né, escravizando eles diretamente. E aí tem gente ligada até o próprio, até gente que veio da Alemanha nazista na época, né, que, enfim, era dono dessas empresas lá na época do sul do país. A gente sabe que o sul do país aí tem um histórico péssimo, né, com relação a isso. Então, assim, é muita história para um local que tem um pertencimento muito grande. E aí, você acabando com ele, você querendo acabar com ele, acabar com tudo isso. E nós não lutamos só por moradia, né? Que a nossa luta não é só uma força, é uma ideia, algo maior do que isso aí. E não é só nosso, né? A gente está ali, mas podia ser outras pessoas que estivessem fazendo, por exemplo, como na Santa Cruz, né? Tem os companheiros lá que dá a luta lá, foi regularizado, agora quer ver se consegue avançar nos projetos. Aí tem o Ródia, tem a Guarani, enfim, tem outras comunidades, né, da região. E também tem essa questão, né? O campus alemães mesmo, nos anos 90, de uns anos para cá, a diferença que é, por exemplo, está regularizado, por exemplo. Quem conheceu o campus alemães sabe, o próprio Interlagos que você mora, sabe a diferença de quando não era regularizado e de quando é regularizado. E aí, por exemplo, quando a gente fez um intercâmbio lá no Rio de Janeiro, com a Vila Autódromo, que não era regularizado ainda, parecia um cenário de guerra, parecia a Palestina, em alguns lugares, um monte de casa meio semi-destruída, com um monte de família oprimida, que a polícia sempre ia lá e batia, tem foto dos companheiros e companheiras com a cara cheia de sangue, e que hoje é regularizado graças ao luta. Então, é uma diferença muito grande, né? E aí a gente tinha essa questão de resistência, de lutar por banhado, banhado resiste, e aí a gente tem que planejar um plano, né? Um plano feito de forma popular de regularização fundiária, né? Coisa que o próprio Vila Autódromo fez, outras vilas fizeram. Então a gente vai no Fórum Social Mundial na Bahia, participa, pleiteia como fazer, consegue, aí envolve ONG, envolve faculdade, envolve, né, vários parceiros e parceiras nessa construção. Lembrando que o Plano Popular de Regularização Fundiária do Banhado foi feito em assembleias populares, então foi colocado os termos técnicos possíveis e as pessoas puderam escolher. Também teve as crianças, que as crianças também desenvolveram uma parte da qual elas achavam interessante com relação à parte, por exemplo, infantil do bairro, o que teria para as crianças, e até isso foi respeitado e foi feito, foi elaborado em conjunto acordo com a comunidade. Então, aquele plano hoje, que ganhou prêmios internacionais, que tem um site hoje, www.banhadoresiste.org, você pode estar baixando em PDF agora o plano para você dar uma lida, né? Tem as páginas também, que a gente sempre publica as coisas. Então, assim, a gente foi feita uma construção coletiva desse plano, e que hoje ele está pronto e está no âmbito do debate das coisas, é graças à própria comunidade no todo. A Prefeitura Municipal se nega a querer discutir isso, obviamente, né? Por aquilo que a gente acabou de falar anteriormente, com relação à especulação imobiliária, etc, etc. Então, assim, para nós, né, do Banhado, eu acho que qualquer comunidade que queira, que está lutando por moradia, é imprescindível um plano que o próprio território possa produzir, porque ninguém conhece melhor o próprio território do que quem mora no próprio território. Sim. Não tem como alguém dizer para você, olha, vou fazer uma casa lá em outro bairro, sem saber o que é outro bairro. Basta ver o fracasso que é os planos de moradia em qualquer cidade que você vai. É uma fila enorme, a pessoa tem que se registrar quando nasce e é contemplado quando morre. Então, assim, não é um negócio real. É um negócio que parece que é para inglês ver, é uma coisa que para dizer que existe sem existir. É uma vontade sem uma essência. E aí a gente tem a essência e construindo a vontade. Então, assim, por isso, e morar num bairro regularizado, bom, para nós é um sonho que a gente busca e luta, que não é só um sonho, né? É uma vontade, é um anseio, é uma essência de um resgate geral de tudo que existe lá,
de ancestralidade, de diferenças, que alguns acham que é diferença, que a gente não acha como diferença. Na nossa diretoria, a gente tem maior parte de mulheres, tem pastor, tem pai de santo, tem negro, tem LGBT, e é assim que funciona a sociedade. A gente constrói a sociedade com base nisso. Então, para nós, viver num bairro regularizado, que a gente ajudou a construir todo o projeto, para nós é mais que um sonho, é uma realização de, enfim, poder dizer, a casa é minha, eu não vou correr risco mais de apanhar, de morrer, de ser sacado da minha casa amanhã, porque minha dúzia de burguês quer minha casa para vender por muitos bilhões de reais. É isso, né? Lembrando que a devolução, né? Você ter da dignidade, né? Acho que passa por isso, né? Vocês tiveram aí, né? A UBS, Fundais, né? Estava caminhando, né? Para uma para uma comunidade um pouco mais estruturada, digamos assim, né? Com o mínimo que se precisa para se viver. E tudo isso foi tirado de vocês, né? Então essa coisa mesmo que você fala, de não poder comprar um móvel, botar uma internet, fazer. Tudo isso é tornar a vida da pessoa indigna, né? Poxa vida, não faz sentido, né? Mas é isso, seguimos aqui na esperança, né? E eu acho que mais do que o esperançar é o lutar mesmo, né? Só faz sentido lutando mesmo para que essa regularização venha, até para que também outras pessoas entendam, né, que com luta a gente consegue. E esse país, tudo que a gente conseguiu, todos os avanços que se deram foi por meio da luta, não tem outra forma, né? Queria aproveitar e lembrar vocês que estão do outro lado da telinha, que vocês se conectam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT, né? Fazer aquele merchan, que se você não for inscrito, você já se inscreve aí. Aproveita também que tá rolando um chat aqui embaixo. Já vai aí, já fala com a gente aí que eu vou adorar responder vocês, né? Conta pra gente, você conhece o Banhado? Já teve lá, já conheceu o Renato, né? Conhece quem lá no Banhado? Senhor Davi, Elaine, quem que você conhece lá? Dá um toque aqui pra gente, né? Fala das movimentações, se vocês já estiveram lá, o que você acha dessa luta, né? E como que a gente pode, né, tá juntos aí para fazer com que esse sonho vire realidade, né? O Renato, o Banhado também ele é muito conhecido, né, por ser um lugar acolhedor mesmo. Eu já tive muitas vezes, né, aí, e a gente sabe que às vezes a prefeitura, né, a polícia, né, deturpa, né, um pouco da condição dos moradores e coloca na mídia, coloca para fora do Banhado uma situação que a gente não vê como real, né? Por exemplo, só tem bandido, só tem isso, só tem aquilo, né? Como se não tivesse em todo o território joseense, né? E muito pelo contrário, quando a gente vai lá, a gente sempre tem uma recepção, né? Quando a gente vai aí no Banhado, a gente sempre tem uma recepção muito calorosa, né? Então acontece diversos eventos, tem uma série de demandas que vocês fazem para as crianças, né? Velhos Novatos está sempre aí, tem, enfim, uma série de ONGs e pessoas, inclusive, passou aqui esses dias. Que agora fiquei sabendo hoje que está já em São José, a Carol, né? A Maila também, e aí mandaram um beijo aqui, falaram dessa construção aí também, muito, muito coletiva, né? Essa recepção toda. Eu queria que você falasse um pouco dessas ações para quem está nos assistindo, para que as pessoas saibam, né, o tanto de potencial que tem no Banhado, todas as coisas que vocês, mesmo vivendo toda essa opressão, repressão, silenciamento, enfim, né, ainda assim vocês conseguem realizar, né? Então tem futebol também, né? Fala um pouco das demandas aí que acontecem no bairro, para além do que a mídia, né, mostra para fora. Bom, a gente hoje tem aí um escopo de projetos muito grande, né? A gente começou a conseguir aí a construção mais assim efetiva a partir de setembro do ano passado, que a gente consegue avançar, aí tem a liminar, aí as coisas dão uma bagunçada braba, mas a gente hoje tem aí a aula de reforço escolar e alfabetização da Biblioteca Lúcio Reis, né? Que quem faz aí é a Bernadette Reis, Lúcio Reis é o filho dela, que infelizmente faleceu de câncer, ele era jovem, mas era um garoto muito inteligente, que adorava literatura, inclusive a mãe dele me contou que ele ele ganhou um livro autografado do próprio Ziraldo quando estava no hospital, um negócio assim maravilhoso. Então assim, aí, além da Biblioteca Lúcio Reis, né, tem também aí aula circense, com perna de pau, malabarismo, enfim, tudo que um circo, né, produz aí, tem uma aula já que acontece já faz um certo tempo. Teve o futebol recentemente aí, que um cara desceu, um youtuber,
e aí ele, quem acertasse o gol ganhava um prêmio e tal, né? E muitas pessoas ganharam um prêmio, foi bem legal. A gente teve a festa da Páscoa, que a gente conseguiu fazer aí uma festa bem legal da Páscoa, ovo de Páscoa, brinquedo inflável, intervenção artística, etc, etc. Enfim, tem aula de capoeira, aula de Muay Thai, teve o sarau da água. Enfim, a gente sempre tenta movimentar a parte cultural do bairro, né? Tem aí, inclusive, uma menção especial para o senhor Kardec Gonzaga, que é um morador antigo aí, podemos dizer que é um patrimônio cultural vivo da comunidade, né? Sanfoneiro brabo, e que aí, qualquer qual histórias antigas que você imaginar, ele com certeza deve saber sobre alguma coisa, ou até tudo da história, provavelmente, os nomes, os personagens, como aconteceu, até mesmo onde ele participava de alguma forma, né? Ele conta aí algumas coisas aí quando ele era criança, Lampião, uma vez o Lampião caiu do chão, caiu o querosene, os pais dele ficou bravos, e não tinha nem lâmpada, não tinha nem poste no bairro, não tinha água encanada, a água era do bicão, tinha que fazer fila para lavar a louça, lavar a roupa, enfim, aquela coisa toda de uma comunidade ancestral mesmo, de como eram os costumes, né? O que tinha na época de estrutura, podemos dizer assim. Uma estrutura fornecida pela própria natureza. Porque os bicão era da natureza, não era uma Sim. água que vinha de uma empresa, não. Era a própria natureza ali que já fornecia essa água para essas pessoas. Então, propício de morar lá desde aquela época. Então, além dessa menção aí, tudo geralmente ele está presente nessas apresentações, ele toca a sanfona dele. Às vezes em MC, né? Teve um clipe dos MC Mesquita no Sim. dia 22 de dezembro, quando a gente derruba a liminar, aí teve um churrasco que a gente conseguiu organizar para toda a comunidade. Então foi uma festa mesmo, assim. Parece que as coisas deram tudo certo assim nesse dia. Aí teve uma companheira também, a Lin Vandal, que fez um grafite maravilhoso na casa do seu Davi, também fez ali no centro de terreiro da filha do seu Davi, né, a Vica, a mãe Vica, que é o Sultão das Matas, que está até escrito lá, né, no grafite. Então, assim, aconteceu todas as coisas legais que tinha que acontecer naquele dia. Então, assim, a gente consegue fazer esse resgate e algumas atividades são rotineiras, né? Que nem agora, no dia 13, rolou o encontro do NUCRES, né, o Conselho Regional de Assistência Social, onde eles, né, vieram e aí tiraram dúvidas, explicaram o que uma assistência social faz, teve também fala de direitos humanos da OAB, vai ter, inclusive, teve a inauguração da Biblioteca Lúcio Reis, também teve aí esse aí eu posso já contar, né? Teve também o lançamento do clipe do MC Mesquita quando ele gravou no Banhado aí, com letra do Banhado, onde a gente faz uma fala no final do clipe, justamente no dia que a gente derruba a liminar. Então, assim, a gente tenta manter essa chama cultural sempre acesa. Tem muito apoiador que quer fazer as coisas no Banhado, né? Então, a gente sempre aí constrói em conjunto, né? Elaborar em conjunto para saber o que está sendo elaborado, que infelizmente a gente vive numa área sob júdice, então determinadas coisas a gente tem que ver antes, porque isso pode nos prejudicar juridicamente. E aí tem a ver com as casas das pessoas, né? Nossas casas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, assim, na ampla maioria, a gente consegue desenvolver muito bem e as pessoas participam, conhecem, inclusive, coisas que elas não conheciam antes. A gente Sim. consegue trazer para o território. Muito bom. É isso, né? O Banhado é esse território, esse patrimônio, né, cultural da cidade, né? Eu diria mais, diria do Vale do Paraíba, né? Eu acho que tem essa importância cultural, né? E sem falar também na biodiversidade, sem falar em vários outros aspectos também, né, que caracterizam o Banhado como sendo esse espaço importante de preservação, né? Ô Renato, a gente está caminhando para o final, mas eu queria muito que você falasse um pouco para a gente também. Você é militante do PSOL, né? E da direção, faz parte da direção da FACESP. Queria que você falasse um pouco qual o impacto disso hoje na comunidade, né? Assim, qual a importância, né, de se associar, de fazer parte de movimentações como essa, né, para a comunidade. Bom, a gente começou a discutir a FACESP, né, que é uma federação que organiza a Associação Comunitária do Estado de São Paulo, e a gente recebeu um convite para ir no congresso deles. A gente foi no congresso, né, a gente participou no congresso, e aí a gente fez uma discussão já prévia, porque a gente tinha intenção de participar, porque isso nos abrangeria aí oportunidades, né, dentro do escopo da luta por moradia e poder nos levar a lugares que a gente conseguisse ter mais voz ainda. A Sim. gente participa do congresso, né, o convite pela Maura, uma companheira que é a presidente da FACESP, uma companheira de luta que nos ajuda muito, nos convida para esse congresso, a gente filia, a gente elege e faz parte da diretoria. Hoje a gente é da diretoria executiva, sou da diretoria executiva da FACESP. A gente foi convidado recentemente pelo IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, lá em Brasília, recentemente. Então a gente faz parte de uma mesa, uma associação, né, e como FACESP,
e depois disso a gente fez uma fala para mais de 40 parlamentares sobre a questão do banhado, sobre a questão da termoelétrica, né? A gente foi justamente para falar com relação à termoelétrica que querem instalar aqui na região, uma termoelétrica que vai prejudicar aí muito Sim. a produção agrícola na região, tanto quem produz no MST de agroecologia, tanto não, enfim, vai prejudicar todo mundo, não vai ter água e vai ser uma energia muito suja, né, que vai poluir bastante. Então a gente foi sobre esse escopo e como é que é uma comunidade que tem uma preservação ambiental organizada se põe com relação a isso. Então a gente foi com esse convite, né, enquanto banhado. E aí a gente conseguiu ficar uma semana em Brasília, a gente falou com, né, assessor de parlamentares, senador, deputado federal, conseguimos falar até com gente aí da Secretaria-Geral da Presidência. Então é nesse sentido que para nós é diferente, né? Porque nos dá voz, nos coloca em locais que a gente provavelmente sozinho não conseguiria chegar. E isso Sim, vale para o Fórum Popular da Natureza, também faço parte da diretoria sim, executiva. A gente está construindo um plano ecológico para o banhado, né? Uma questão assim nacional, mas que a gente conseguiu ser contemplado. Então, disputa editais, a gente discute tudo assim, a nível nacional com essas pessoas. Então, estar presente, né, nessas organizações nos abre essas portas, que a gente ajuda os companheiros a construir em conjunto os projetos deles e eles os projetos nossos. Então, não é uma troca, é uma colaboração de companheiro mesmo, né? Porque muita mútua. gente lá também é de movimento popular, também sofre o mesmo perrengue que nós, vai preso, a polícia invade, bate, é um inferno. Então, assim, se identifica, inclusive, quando a gente se encontra, a gente conta quem apoiou mais, etc. E tal. É um negócio legal, mas horroroso mesmo. Nesse Tipo, sentido, né? morri, mas passo bem, né? Eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Aquele Ano lance. passado eu morri, mas É, esse ano eu não morri. morro. Ô, E a Renato, questão do sim, pode E a falar. questão do PSOL, né? A gente Sim, hoje vê no PSOL um partido que é um partido de esquerda, que defende todas as pautas, né? Uma coisa que a gente enxerga isso há muito tempo. A gente tem, né, muitos filiados, o Davi é filiado também, eu sou. Várias pessoas são filiadas por escolha mesmo, né? Não por que o fulano Bertano pediu. Porque quis filiar, porque compreende aí a necessidade e qual a importância de outros companheiros também, de outros partidos, sim, obviamente, né? PT, PCdoB, enfim, PSTU, PCD, enfim, estou falando todos os nomes aqui porque foram os que participaram, que também sim. tiveram sua parcela aí de colaboração. Mas que a gente hoje, eu faço parte do diretório do PSOL, né? A gente aí saiu, né, candidato na eleição passada, a vereança, muito provavelmente que a gente sai de novo esse ano aí, né? Uma novidade, inclusive, aí, que nos próximos dias a gente vai estar contando para todo mundo. No dia 27 de abril né, um dia que a gente pretende aí fazer o lançamento dessas candidaturas. E, bom, a gente sabe a necessidade de estar. A gente não participa meramente por querer eleger alguma coisa, mas para ter uma voz também, para mostrar a nossa cara que a gente existe de fato e que aí tem condições de construir coisas diferentes nessa cidade, onde a dengue está matando e eles estão discutindo uma carta de moção se vai aprovar ou não com relação ao Elon Musk aí, que está intrometendo, podemos dizer assim, na política nacional e apoiando setores, né, ridículos aí, que já provou aí que fez muitos equívocos, mas que infelizmente bilionários servem para isso, né? Infelizmente. É isso. Cara, é necessária essa sua fala, né? Eu tenho conversado muito isso também, assim, a minha volta, né, no meu nicho, com as pessoas que me cercam, essa questão da importância da gente estar próximo também, porque a política, embora a gente já faz política, a gente já nasceu fazendo política, né, Renato? Sobretudo nós que moramos, né, em comunidade, favela, periferia, enfim, e por aí vai, a gente já nasce fazendo política, mas essa política partidária, ela infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, é necessária para a gente poder conseguir adentrar a casa do povo, né? Que teoricamente é para ser casa do povo, mas a gente sabe que se esse povo não toma essa autonomia, acaba não sendo casa do povo nada, né? E a gente sabe que também as leis que vão ditar, né, as regras da nossa cidade, que vão ditar os favorecimentos ou não, prepassa por lá. E se a gente não estiver lá para minimamente construir essas leis, né, votar e tal, aí fica difícil também. Bom, Renato, fala aí para finalizar para gente. Você já falou aí, né? Faço votos aí que seja, né, uma candidatura um pouco mais leve do que foi 2020. Eu tô com medo, eu tô em choque. Depois de 2020, eu tô assim, ai meu Deus. Como eu falei aqui nos bastidores para você, eu não tenho vontade mais de sair, eu só fico aqui agora, faço um carinho depois em quem estiver lá, porque eu sei que o bang é pesado, né? Então, desejo muita saúde mental, muita força para todos vocês, né? Que forem estar nessa disputa por nós, né?
Fala aí das expectativas dos projetos futuros, né, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, né? Enfim, se quiser também mandar um salve, manda um salve, fica à vontade aí, o espaço é seu. Bom, primeiramente agradecer o convite do CT, agradecer você pelo convite também, o espaço que está sempre aberto para a gente do Banhado, a gente se sente sempre acolhido aí pelos companheiros do sindicato. Agradecer todos e todos os apoiadores aí que sempre nos está presente, né? Seja ele de partido, seja ele não sendo de partido, seja ele de movimento, seja ele comunista, anarquista ou assim simpatizante, enfim, aquele que acredita na luta, né? Não só do Banhado, mas num todo da questão dos trabalhadores, que a gente sabe a necessidade que lutar todos os dias e ser obrigado a fazer isso para ter o mínimo, né? E a gente aí, infelizmente, vive essa realidade. Queria mandar um salve, com certeza, para todas as comunidades, né, que nos conhecem, que não nos conhecem também. Um salve para todo mundo que já desceu lá e quem não descer, conheça. Também visita a nossa página, Banhado Resiste, visita a página Renata do Banhado, visita o site. A gente também tem um canal no WhatsApp, Resistindo e Construindo. A gente tem o Face, enfim, a gente tem vários canais de comunicação que a gente sempre solta todas as atividades que tem do Banhado, semana após semanas, e todo mundo que está assistindo, que conhecer, venha no Banhado, conheça o Banhado, passeie, colhe fruta, participa dos eventos, enfim, procura saber mesmo como é que funciona aí a dinâmica da gente, que a gente aí vai estar sempre de braços abertos para acolher todo mundo, né, como a gente já faz. A gente passou como eu disse recentemente, um processo bastante difícil o ano passado, onde foi fundamental aí a participação de todas essas pessoas nos acolhendo lá no dia a dia, que foi um momento bastante difícil. Mas que isso resultou aí, né, na suspensão da liminar, depois a cassação da liminar pelo Supremo Tribunal Federal, ganhamos em primeira instância, agora vai para a segunda instância, então a gente sabe que o Tribunal de Justiça foi o responsável pelas duas liminares que tirou nosso sono e que enfiaram a chibata na gente, mas que a gente está pronto aí para que o der vier, porque a gente está na luta há muito tempo, e acima de tudo, né, como a gente sempre termina nossas falas, Banhado resiste, curta, compartilha, participa, lute com a gente luta com vocês, estamos juntos nessa luta e vamos até o fim, Banhado resistir, ficar, regularizar e vamos fazer uma grande festa quando isso acontecer e todos estão convidados. Ai, que demais! Satisfação, Renato. Obrigada por aceitar aqui, vir bater esse papo comigo, por abrir sua agenda aí, certo? Gente, agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando por aqui, toda semana tem conteúdo novo. Nos acompanhe nas redes sociais e acompanhe as redes sociais do Renato, do Banhado, tá tudo na descrição aqui desse vídeo, ó. A produção deixou aqui no rodapé, deixou na descrição, então não tem erro. Vai lá agora, já se conecta, que é sobre isso, para saber de todas as novidades também, certo? Beijo, vejo vocês no próximo episódio. E, Renato, axé, muita força aí, uma boa candidatura, sucesso para o Banhado, né? Realizações sem fins. Que esse sonho, né, coletivo se realize o mais rápido possível, que é o sonho, né, de uma vida mais digna para todos nós. Abraço forte, tamo junto. Tamo junto.